uma frase que eu ouço muito, e ouço há anos. Aliás, acho que já ouvi várias centenas de vezes esta frase. Ai, Mariana, estou tão cansado, eu trabalho demasiado. E normalmente quem diz esta frase está realmente cansado. Está mesmo muito cansado, diria eu. Mas são empresários que acordam cedo, que chegam tarde a casa, que passam dias e dias a resolver problemas, que têm telefones sempre a tocar, têm equipa muitas vezes a pedir ajuda, têm clientes que precisam de resposta, têm fornecedores que têm que ser geridos. E quando finalmente o dia acaba, eles têm normalmente aquela sensação de terem estado muito ocupados o dia inteiro, não é? Mas sem a certeza de terem feito realmente aquilo que importa. E sabem uma coisa? Durante muito tempo eu também achei que trabalhar demasiado era o maior problema dos empresários. Achei que a maioria dos empresários trabalhava demasiadas horas. Mas hoje ainda concordo um bocadinho, mas já não concordo absolutamente com esta frase, porque hoje eu acho que o maior problema dos empresários não é trabalhar muito, não é trabalhar em muitas horas, é trabalhar demasiado nas coisas erradas. E reparem bem na diferença, porque trabalhar muito a mim nunca me assustou. Sempre foi uma coisa que eu fiz e faço com prazer. Eu também trabalho muito, eu também trabalho muitas horas. E provavelmente quem está a ver este vídeo também não tem medo de trabalhar. Este não é o maior medo, porque quem decide abrir uma empresa sabe bem que vai ter que trabalhar. O problema começa quando o empresário continua a fazer durante 10, 15, 20 anos exatamente o mesmo tipo de trabalho que fazia no primeiro dia, que fez no dia em que abriu a sua empresa. E aqui começa a acontecer uma coisa muito curiosa, porque no início, quando nós abrimos uma empresa, faz todo o sentido termos este tipo de vida, não é? Porque é o empresário que vende, é o empresário que atende clientes, é o empresário que compra, é o empresário que resolve tudo aquilo que acontece, é o empresário que tem que ser o faz tudo. Porque não há dinheiro para contratar 10 pessoas para o fazer. Mas depois a empresa tem que crescer, a empresa tem que contratar, a equipa aumenta, a faturação aumenta, as responsabilidades aumentam. Só há uma coisa que muitas vezes não muda, que é o empresário, que continua a fazer o mesmo e a pensar da mesma forma, continua a decidir tudo, continua a validar tudo, continua a resolver tudo. E sem dar por isso, deixou de ser o motor da empresa para passar a ser o maior bloqueio que a empresa pode ter no seu crescimento. E esta é uma das conversas mais difíceis que eu tenho tido com empresários nos últimos tempos, porque ninguém gosta de ouvir que pode ser, que ele próprio pode ser o problema da sua empresa. Mas sabe o que é curioso? É que quase nunca este bloqueio aparece por falta de competência. É efetivamente assumir aqui um excesso de importância. O empresário tornou-se tão importante para tudo que a empresa deixou de saber funcionar sem ele. E quando isto acontece, instala-se um ciclo, e um ciclo muito perigoso. Quanto mais a empresa depende dele, mais ele trabalha. Quanto mais trabalha, menos tempo tem para organizar a empresa. E quanto menos organiza, mais a empresa vai depender dele. E isto é um ciclo, ok? E muitos empresários vivem anos dentro deste ciclo. Agora quero fazer aqui uma pergunta. Não responda já, ok? Pense apenas. Se amanhã desaparecesse durante um mês, como é que ficava a sua empresa? A sua empresa ficava pior? Ou será que a sua empresa apenas ficava diferente? Porque há aqui uma diferença gigante, ok? Uma empresa madura sente a falta do líder? Claro que sim, mas continua a funcionar. Uma empresa dependente do líder é uma empresa que paralisa. E nós muitas vezes confundimos as duas coisas. Achamos que ser indispensável é algo que é um elogio, mas na verdade ser indispensável durante demasiado tempo pode ser aqui um sinal de que a empresa
ainda não conseguiu crescer consigo. E repare que eu não estou a falar de trabalhar menos. Aqui, ao longo deste vídeo, eu ainda não falei disso. Aliás, eu conheço empresários que trabalham muitas horas e que são profundamente felizes e que estão a gerir muito bem a sua empresa. E conheço muitos outros que trabalham menos horas e que vivem completamente frustrados. O problema não é a quantidade de horas de trabalho, e sempre a natureza desse trabalho. Atenção que eu não estou a dizer que tem que trabalhar 60 horas por dia. Vai trabalhar as horas que decidir. Mas a pergunta que cada empresário deveria fazer a si próprio não é quantas horas é que eu estou a trabalhar. É outra que é muito mais importante. É este trabalho que eu estou a fazer ainda precisa de ser feito por mim? Porque esta é a pergunta que muda tudo. Talvez descubra que continua a fazer muitas tarefas que pertenciam à empresa de há 5 anos. Talvez descubra que continua a tomar decisões que outras pessoas na sua organização já podiam tomar. Talvez descubra que continua a resolver problemas que um processo bem desenhado já devia evitar. E talvez descubra uma coisa ainda mais importante. É que a sua empresa já cresceu, mas você, o empresário, não cresceu ao mesmo ritmo. E é aqui que está uma das maiores mudanças que um empresário pode e deve fazer. É perceber que o seu trabalho já não é fazer tudo. É criar uma empresa onde já não seja preciso você a fazer tudo. Não foi criar um emprego para si, foi para construir uma vida com mais liberdade, com mais escolhas, com mais tempo para pensar e provavelmente com mais tempo para a sua família, com mais tempo para viver e para gozar a vida. E talvez seja esta pergunta que eu lhe quero deixar hoje. Não pense só na sua empresa. Pense em si também. A empresa que está a construir está a aproximá-lo da vida que queria quando decidiu ser empresário? Ou está cada vez mais longe desta vida? Porque talvez o verdadeiro sucesso não seja construir uma empresa maior. Talvez não seja construir uma empresa que esteja constantemente a crescer. Talvez seja construir uma empresa que lhe vá devolver verdadeiramente a sua vida. E para mim é isso que significa ser empresário.